pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nós acabamos de ouvir duas leituras que retratam para nós sobre o tempo que a igreja está vivendo. E qual que é o tempo que a igreja está vivendo, Padre? A igreja está vivendo um tempo de encerramento do ano litúrgico e um tempo de preparação para o início de um novo ano. E um novo ano não apenas civil, mas também litúrgico, que começa com o tempo do advento. E por isso as leituras, elas trazem elementos relacionados ao fim dos tempos. O Evangelho, por exemplo, Jesus nos narra sobre coisas que acontecerão no fim dos tempos. Eu até poderia aqui discorrer um pouco sobre isso para você, mas esse evangelho que nós acabamos de ler foi o mesmo evangelho que caiu na liturgia da semana retrasada, no domingo, e por isso seria praticamente chover no molhado, uma vez que esse evangelho há 2 semanas já foi lido e meditado por nós na liturgia do domingo. O padre preferiu se deter sobre a primeira leitura que nós ouvimos hoje. A primeira leitura, querido, você deve ter percebido, é uma leitura bastante extensa, e isso até me preocupa, porque eu percebo que o nosso povo, principalmente aqui no Brasil, tem muita dificuldade de concentrar. E quando a leitura é muito extensa, a dificuldade parece que aumenta. E aí aquilo que deveria ser de fácil compreensão acaba se tornando um pouco difícil por causa do tamanho do texto. Então eu vou tentar aqui resumir em breves palavras o que essa leitura nos diz, e a partir daí nós vamos fazer a nossa reflexão. Quem estiver pronto, com o coração aberto para acolher essa palavra, diga amém. Então essa homilia vai ser como se o padre estivesse jogando sementes sobre a terra. A terra é o seu coração. Quanto mais aberto o seu coração tiver, mais a semente vai germinar. Você que vai ouvir essa pregação em casa, que você também abra seu coração, porque com certeza Deus deseja semear dentro dele. A primeira leitura foi retirada do livro do profeta Daniel. E a primeira leitura nos conta sobre uma coisa impressionante que aconteceu. Um rei chamado Baltazar foi dar uma festa lá na Babilônia. Então esse rei chamou 1000 pessoas para a festa. E essas 1000 pessoas eram os nobres da Babilônia. Só gente que tinha dinheiro. Só gente que estava na socialite. Pessoas que tinham credibilidade social. E durante essa festa, o rei serviu muita bebida, muita comida. E de repente o rei sentiu vontade de servir para eles bebida em recipientes diferentes. Então o rei mandou que trouxessem vasos de ouro e prata para servir o vinho para os convidados.
E essas taças, esses vasos, o rei sabia que tinham sido trazidos de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Eram vasos que ficavam dentro do templo, consagrados ao Senhor. Só que o rei da Babilônia, o povo da Babilônia, não acreditava naquele Deus, e por isso não fazia diferença nenhuma de onde tinham vindo esses vasos. E eles começaram a beber vinho, a se embriagar, a fazer culto a outros deuses, utilizando aqueles vasos que haviam sido consagrados ao Deus de Israel. De repente, uma coisa assustadora começou a acontecer. O rei e todo mundo que estava ali viu na parede umas palavras que começaram a ser escritas na parede. Eles viam como que um dedo humano, só o dedo, não via o braço, não via o corpo, não via ninguém, só um dedo escrevendo na parede algumas palavras. A Bíblia diz que o rei começou a tremer de medo, começou a bater os joelhos um no outro, de medo do que estava acontecendo, e viu ali 3 palavras, e não entendeu nada. Mandou chamar o profeta Daniel, e o profeta Daniel explicou para eles o que significava essas 3 palavras. Quais são as 3 palavras? Eu quero que você repita, que nós vamos precisar dessas 3 palavras. Mani, diga compadre, querido, Mani, Tessel e Parsim. Deixe só o padre conferir se é isso mesmo. Isso mesmo. Mani, diga. Mani, Tessel e Parsim. Essas foram as 3 palavras que foram escritas na parede do salão, onde o rei estava reunido ali com seus convidados, servindo vinho nos vasos consagrados ao Deus de Israel. E aí disseram para Daniel: se você conseguir interpretar o que está escrito aqui nessa parede, você vai receber uma roupa nova. Nós vamos vestir você de púrpura, roupas finas, e você será um dos maiores homens da Babilônia. Você será colocado em um cargo de muita importância. Daniel diz: fica com seus cargos, fica com seus panos, eu não quero nada disso. Eu só quero interpretar para você o que significa. Mani significa que Deus contou o tempo do reinado do rei, e Deus declarou que o reinado do rei está acabando. Tessel, Deus colocou o rei sobre uma balança e percebeu que o rei estava pesando menos do que devia. Parsim, Deus declara que o reino da Babilônia será dividido e entregue aos medos e persas. E a leitura encerra. É uma leitura complicada, sim ou não? Sim, muito complicada. Vou ter que me desdobrar para ajudar você a entender o que isso significa na sua vida. Porque nós não estamos aqui simplesmente para fazer estudo bíblico. Nós estamos aqui para receber a mensagem de Deus. Quem veio aqui para receber a mensagem de Deus, diga amém. Quem está com sede dessa mensagem, diga glória a Deus. Vamos lá então, queridos. Precisa ficar muito claro para nós o que está por trás desse texto. Porque senão você começa a achar que Deus, Ele é um Deus vaidoso, Ele é um Deus que tem ciúmes
daquelas pequenas coisas do nosso dia a dia, a ponto de causar verdadeiras confusões por causa de coisas que nem são tão importantes assim. Qual foi o motivo de tudo isso que aconteceu? Vasos que vieram de Jerusalém, que foram usados pelo rei para servir bebida. Aí você poderia me perguntar: padre, peraí, Deus decretou o final do rei. O rei foi amaldiçoado por causa de vasilha. O nosso Deus, ele se preocupa com vasilha. O nosso Deus tem ciúme de vasilha, de panela. Não é bem isso que o texto quer levar você a perceber. Existe toda uma simbologia por trás desse texto. O texto fala sobre vasos. O que é vaso? Vaso é um recipiente grande que foi criado para carregar alguma coisa. Vaso é diferente de vasilha. Na vasilha você põe alguma coisa, mas o vaso, por sua natureza, ele tem um espaço maior. E a Bíblia, ela nos compara a vasos. Em várias passagens da Bíblia, o ser humano, você e eu, somos comparados por Deus a vasos. O que significa isso? Para a Bíblia, nós que viemos sobre esta terra, nós temos uma finalidade. Nós nascemos como vasos, ou seja, nós temos a finalidade de carregar alguma coisa dentro de nós. O vaso, ele vem vazio, só que ele não nasceu para ficar vazio. Então tem que colocar alguma coisa dentro dele, para ele se sentir, para que ele alcance a sua finalidade. Tem pessoas que vivem vazias, e é por isso que o vazio dói tanto dentro de nós, porque você não nasceu para ser vazio. Você não nasceu para ficar oco, sem nada dentro de você. Você é como um vaso, você precisa ser preenchido por alguma coisa. Tem que ter alguma coisa na sua vida que possa fazer sentido. Sabe o porquê que tem tantas pessoas caindo em depressão? Sabe por que tem tantas pessoas que precisam de remédio para dormir? Sabe por que tem tantas pessoas que passam a noite em claro como zumbis? É porque essas pessoas descobriram que a vida delas era vazia. Quanto mais a sua vida for vazia, mais infeliz você será. Quanto mais a sua vida for oca, mais infeliz você será. Porque você não nasceu para ser vazio, você é como um vaso, você tem que carregar algo dentro de você. Mas aqui nós precisamos ter um cuidado. O que nós estamos carregando dentro de nós? É mágoa? É ódio? É rancor? É tristeza? É amargura, é decepção? Se você fosse escrafunchar o vaso do seu coração, o que você iria encontrar aí dentro? O que você está guardando dentro do vaso da sua vida? Quais são as pessoas que você está guardando dentro do seu vaso? Quem aqui é batizado, levanta a mão para o padre ver. Eu vou falar aqui uma coisa que talvez venha a acrescentar na sua vida por ser uma novidade que não é muito declarada no nosso meio. No dia que você foi batizado, aconteceu algo extraordinário. No dia que você foi batizado, o seu vaso, ele foi selado. O batismo sela
como se sela um vaso. Sabe quando você vai numa loja, tem um vaso lá à venda, aí você paga pelo vaso e diz assim: depois eu venho buscar. Todas as pessoas que vão ali na loja veem aquele vaso, mas veem lá escrito assim: vendido. Ninguém pode tocar naquele vaso, ninguém pode querer comprar aquele vaso, porque ele foi vendido. No dia do batismo acontece algo assim com você. O seu vaso, que representa a sua vida, foi consagrado a Deus. No dia do seu batismo, então, foi declarado que você, como vaso, tem uma finalidade: carregar Deus dentro de você. Ah, padre, mas eu posso carregar outras coisas, outras pessoas? Pode carregar, mas a finalidade da sua vida enquanto vaso é carregar quem? Deus. Então você não é qualquer vaso. Você não é qualquer tipo de vasilhame. Tem muitas pessoas que talvez pela vida que estão levando, ao invés de se sentirem como vaso, se sentem como pequenas vasilhas. Tem dia que você acorda, seu coração está parecendo assim uma vasilhinha, uma marmitinha. Não cabe nada. As humilhações vão fazendo você pensar que ao invés de vaso, você é uma marmita. E você começa a dizer: padre, ninguém me valoriza, ninguém reconhece a minha importância, ninguém dá atenção para mim, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Escuta, filho, ainda que ninguém valorize você, você é um vaso escolhido por Deus para morar. Aplauda o Senhor. Responde para mim. Você é marmita? Você é o quê? Esse vaso que foi criado por Deus, ele tem a finalidade de guardar algo dentro dele. Se você foi batizado, qual é a finalidade? O que você tem que guardar dentro de si? Deus. A sua finalidade é guardar Deus dentro de você. Como aqueles vasos lá de Jerusalém. Eles foram consagrados a Deus, eles eram de Deus. E Deus, a Bíblia diz isso, não é o padre. Deus é ciumento. Se você é um vaso de Deus, Deus não vai aceitar que outras pessoas queiram tomar esse vaso dele. Deus tem ciúme de você como vaso. Deus, Ele depositou em você toda uma confiança. Deus pagou um preço por você. Deus te comprou, querido. Como que Deus me comprou, padre? Com a morte de Jesus na cruz. O preço que Deus pagou pelo seu vaso é um preço impagável. Talvez nem a sua mãe teria coragem de morrer por você. Então não importa o que fizeram com você, não importa se as pessoas estão tentando destruir esse vaso, o que importa é que você é um vaso de eleição de Deus, você é um vaso pelo qual Deus pagou o preço do sangue de Jesus. Ninguém pode mudar isso, nem você. O valor que o seu vaso tem, não tem dinheiro que compra. Mas o que acontece? Muitas vezes nós desconhecemos o valor do nosso vaso e começamos a dar a destinação diferente ao vaso. Veja, aqueles vasos lá em Jerusalém, eles foram destinados a quê? Eles foram destinados a servir a Deus. Se você foi batizado, a sua vida tem que girar em torno de Deus.
Só que de repente você começa a pensar assim: eu vou colocar outra coisa nesse vaso, eu vou fazer uma outra destinação para esse vaso. Foi o que o rei Baltazar fez. O rei falou assim: não, esse vaso aqui, já foi usado para servir a Deus na igreja, mas hoje ele vai servir para a nossa bebida. Vamos beber, colocar vinho, vamos embriagar, vamos cultuar os nossos deuses. Aí começa a profanar o vaso. Padre, o que eu posso fazer com o meu vaso que profana? Agora eu vou cutucar você um pouquinho, tá bom? Coisas que você pode fazer que representam profanação do vaso: alcoolismo. Todas as vezes que você se embriaga, é como se você estivesse pegando esse vaso maravilhoso, pelo qual Deus pagou com o sangue de Jesus, e estivesse jogando na lama. Vício do cigarro profana o vaso. Drogas, prostituição. Você não tem noção, você não sabe a dor do coração de Deus, de olhar, por exemplo, à noite aqui em Montes Claros, e ver tantas moças, tantos rapazes, vendendo o seu corpo em troca de dinheiro. Você não tem noção do que Deus sente. Deus olha e vê esse vaso pelo qual eu paguei com o sangue do meu filho. Olha o que está sendo feito com ele. Foi a mesma tristeza de Deus quando viu lá na Babilônia os vasos do Senhor serem consagrados, serem utilizados de uma maneira pagã. Aquilo que é valioso tem que ser utilizado com cuidado. Aquilo que é importante tem que ser utilizado com um verdadeiro zelo. E tem pessoas que estão destruindo o vaso da sua vida porque não reconhecem a importância que tem. Se vendendo por R$50, R$100, e alguns até menos, R$20, R$10, vendendo o seu corpo, profanando o vaso sagrado que representa a nossa vida diante de Deus. E quando isso acontece, Deus fica chateado, e Deus começa a mandar sinais. O sinal que Deus mandou para o rei foi: escreveu na parede 3 palavras. Quem lembra? Mani, Tessel, Parsi. Então, quando você começa a profanar o vaso da sua vida, quando você começa a levar uma vida desregrada, quando você começa a confundir o que é caro com o que é barato, quando você começa a desvalorizar o valor que você possui, Deus começa a mandar sinais para você. O primeiro sinal que Deus manda para você é o sinal Mani. Que sinal é esse, Padre? É o sinal de que se você ficar utilizando mal esse vaso que Ele te deu, a sua vida vai encurtar. Como assim? É assim, desse jeito mesmo. Se você utiliza mal do vaso que é a sua vida, Deus manda um recado para você: Mani. Deus escreve na parede do seu coração Mani, significando para você: se você continuar assim, você vai morrer. Você não vai durar muito. Se você continuar usando droga, você não vai durar muito. Se você continuar bebendo do jeito que você está, você não vai durar muito. Esse é o recado Mani. Você não tem noção das loucuras que as pessoas andam fazendo com suas vidas. Enquanto nós estávamos rezando, passava na minha mente a quantidade de situações que essa missa, que essas palavras podem encontrar. Você tem noção de quantas pessoas nessa noite pensaram em tirar sua própria vida? Quantas pessoas nessa noite pensaram em dar um tiro na cabeça? Por que isso, Padre? Porque estão utilizando o vaso da maneira incorreta. O vaso que representa a sua vida foi criado para guardar Deus, não foi criado para guardar
tóxico, não foi criado para guardar cocaína, não foi criado para guardar mentira, sexo, prostituição. O segundo recado que Deus manda, Téssel. Téssel significa: se você não aprender a cuidar do seu vaso, a sua vida vai perder o peso, você vai perder o sentido, você vai se perder. Esse é o recado Téssel. Por que tem muita gente perdida no mundo? Por que tem muita gente que não sabe se vai para lá, para cá? Por que tem muita gente que não sabe se vai embora, se fica aqui? Exatamente porque receberam esse recado Téssel: a minha vida está perdendo sentido, nada me alegra. Eu tenho casa, eu tenho comida, eu tenho carro, eu tenho conta no banco, eu tenho fama, eu tenho poder, mas eu não sou feliz. Querido, sabe esses artistas que nós temos visto na Globo? A maioria deles, não vou dizer todos, mas a maioria deles estão vivendo essa realidade Téssel. Tem fama, tem sucesso, tem dinheiro, mas a vida não tem peso, não tem alegria. Estão utilizando mal o vaso que lhes foi confiado. E o último dos recados, passe. É o recado que Deus manda diante de situações em que o seu vaso está sendo muito maltratado. Deus diz: cuidado, porque a má utilização do seu vaso vai quebrá-lo no meio. O seu vaso será partido no meio. A sua família será partida. Moço, eu quero que vire a câmera para mim. Eu vou falar isso agora e eu tenho certeza que pessoas que estão em casa vão receber a revelação de Deus. Você que está me assistindo, você que vai me assistir, se você não largar essa mulher que você está se encontrando com ela às escondidas da sua esposa, a sua família será partida ao meio. A unidade da sua família será destruída. Esse é o recado que Deus manda para aqueles que não estão conseguindo carregar o vaso e guardar dentro desse vaso a presença poderosa de Deus. Vai haver destruição. Ou você assume que você é vaso de eleição, ou você coloca Deus dentro do seu vaso, ou seu vaso e até mesmo as pessoas que estão ao seu redor serão destruídas junto com você. Tem muitos filhos que estão pagando pelos pecados dos pais, porque os pais não perceberam que são vasos, e começam a levar uma vida desregrada dentro do casamento, de traição, de brigas, de discórdia, e depois vem a separação, e quem paga o preço são os filhos. Dá o Natal, o filho fica sem saber com quem que eu vou passar o Natal, com meu pai ou com minha mãe? Minha mãe quer que eu passe com ele, meu pai quer que eu passe com ele. Eu queria tanto que meu pai estivesse junto da minha mãe, a gente ia poder passar junto, mas o meu pai traiu minha mãe não aceita ele mais. Cuidado com o vaso da sua vida, querido. Ele foi comprado por um preço muito caro. Hoje é o dia que Jesus convida você a buscar essa restauração do seu vaso. Se você está fazendo alguma coisa, se na sua vida existe alguma coisa que está prejudicando, que está de alguma maneira manchando esse vaso, hoje é dia de colocar aqui diante do altar de Deus, para que o seu vaso seja restaurado, para que a sua vida encontre sentido, para que Deus seja o maior presente de nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.